Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda a mais um programa em pauta. Nas nossas edições, nós tentamos traduzir como funciona o Legislativo e também trazer um pouco de cada mandato dos vereadores aqui da Câmara. E hoje nós recebemos o vereador Luiz Carlos Rossini, integrante da bancada do Partido Verde. Seja muito bem-vindo, vereador. Gabi, é uma alegria poder estar aqui prestando contas, mais uma vez. Bom, vamos a alguns números então que a gente pegou no sistema aqui da Câmara, né? Até setembro, o senhor apresentou 278 projetos de lei ordinária, 2.488 requerimentos, 55 projetos de lei complementar, 201 moções e 7.056 indicações. Nós vamos conhecer, então, um pouco desse trabalho hoje. A gente começa com um projeto de lei que começou a tramitar aqui na Câmara ainda no início do ano, que é um projeto que estabelece um tempo máximo para que o sinal sonoro dos alarmes, de estabelecimentos comerciais fiquem disparados. Isso é muito comum e também incômodo em várias áreas da nossa cidade que misturam aí o residencial com o comercial, bairros como Cambuí, os distritos de Campinas. Então, como surgiu a necessidade dessa proposta? Primeiro que a gente tem dedicado o mandato nessa área de meio ambiente também no controle ou combate da poluição sonora. Hoje, um dos grandes problemas que afetam cidades do tamanho de Campinas é a poluição sonora, que traz consequências negativas para a população. Além do incômodo, do transtorno, é também fator de causa de muitas doenças. Insônia, depressão, ansiedade, Então, a gente tem que tentar eliminar as fontes geradoras dessa poluição. E, com frequência, a gente recebe reclamação também, como vereador, de alarmes que muitas vezes são disparados por várias ocasiões, várias causas, e que ficam durante horas tocando, incomodando toda a vizinhança. Como hoje já existe tecnologia que permite você controlar e monitorar mesmo à distância esse tipo de alarme, a ideia é você estabelecer um tempo máximo, para que esse alarme fique disparado, que nós estamos propondo aí 5 minutos. Na verdade, é uma demanda de reclamação da população que a gente tentou, num instrumento de projeto de lei, tentar regular também essa situação que incomoda muito a população. Bom, esse projeto tramita aqui pelo Legislativo e você pode acompanhar essa tramitação no nosso site, o campinas.sp.leg.br. Mas, vereador, a gente fala aí de estabelecimentos privados, Então, como o senhor justifica a legalidade desse projeto? Na verdade, o município tem competência de definir postura para organizar e estabelecer regras de funcionamento de estabelecimentos também privados. Nesse caso, a medida é: quem instalar um equipamento desse tem que se responsabilizar para que, no caso de acionado, ele seja desligado em até 5 minutos. Então, na verdade, é uma exigência, assim como outras que você coloca para o setor privado para adequar as necessidades, a postura municipal. Então, eu não vejo problema com relação a vício de iniciativa, porque essa é uma responsabilidade do município e é concorrente. Tanto Câmara quanto Prefeitura pode propor medidas nessa área. Se você levar isso para o campo da política ambiental, tanto o município e a Câmara têm competência de fazer propostas de atualizar a legislação ambiental do município. Eu considero essa como uma lei de caráter ambiental, porque ela visa controlar, diminuir um problema ambiental, que é a poluição sonora. Então, a gente entende que esse projeto deve ter o parecer favorável da Comissão de Legalidade, e quanto ao mérito é indiscutível. Aliás, vários vereadores já se manifestaram favoráveis a isso, porque também têm recebido reclamações dessa natureza. Bom, você falou que essa é uma proposta com relação ao meio ambiente, essa é uma área muito forte de atuação do seu mandato, inclusive você é presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente aqui na Câmara. A gente já vai falar sobre os trabalhos dessa comissão, mas vamos falar sobre um projeto de lei também relacionado a essa área, que é o que proíbe a capina química no município. Para a gente começar para o pessoal de casa, o que é a capina química? Na verdade, a capina química é a utilização de agrotóxicos, mata-mato, vamos falar assim, que você joga na vegetação para matar essa vegetação e facilitar depois a capinação. Muitas vezes o pessoal usa até para combater ervas daninhas. E já existe uma resolução da vigilância da Anvisa,
que ela regulamenta e proíbe a utilização de determinados agrotóxicos para fins que não sejam agrícolas e proíbe, inclusive, o uso disso no perímetro urbano. Só que isso não vem sendo observado e respeitado. Como facilita, em tese, o trabalho, né? Porque na hora que você joga o agrotóxico, o veneno, e mata, depois fica mais fácil de você remover, as pessoas têm usado para facilitar o trabalho. Mas o que elas não percebem é que isso é um problema sério para o meio ambiente, porque esses agrotóxicos invariavelmente acabam penetrando no solo, contaminando o solo e correndo o risco, inclusive, de contaminar o lençol freático. Então, essa lei de proibir a capina química é nesse sentido, evitar o uso desses agrotóxicos para atividade de roçada, capinação de matos dentro do perímetro urbano. Esse projeto também tramita aqui no Legislativo, você pode acompanhar lá no nosso site os detalhes e o texto na íntegra desse projeto. Agora, como presidente da comissão, né, do meio ambiente, uma das ações que você tem feito é cobrar o executivo com relação ao aterro Delta A. A nossa cidade envia o lixo para a Paulínia hoje, um custo mais ou menos de 42 milhões de reais por ano para fazer o envio desse lixo. Esse aterro estava interditado até que a CETESB liberou o ano passado. Mas, então, o que acontece aí nessa situação? Por que Campinas não utiliza ainda o aterro Delta A? Eu sei que você protocolou também um requerimento questionando isso à Prefeitura. Na verdade, assim, o Delta A teve interrompido a deposição de lixo lá por conta de que ele atingiu a sua capacidade máxima. Ele não foi interditado assim no sentido de que tinha problema. É um dos aterros reconhecidos e analisados como categoria A melhor entre todos os aterros avaliados no estado de São Paulo, só que ele atingiu o seu limite de capacidade. Como ele já opera há mais de 20 anos, há um processo natural pela deterioração, decomposição da matéria orgânica que lá está depositada, de ter uma acomodação, né, da terra, das encostas. Então houve um encolhimento do aterro em determinados pontos. E é obrigação da Prefeitura, até como medida obrigatória de monitoramento do aterro, recompor essas encostas para que evite que ela venha a sofrer erosão. Essa recomposição da encosta pode ser feita por terra e também pode ser feita utilizando o próprio resíduo, né? Na avaliação feita e nos estudos que a Prefeitura fez, se você voltar a depositar o lixo de Campinas, você poderia prolongar a vida desse aterro por mais 1 ano e meio, cerca de 18 meses. E isso é uma medida extremamente necessária. Primeiro, tecnicamente, a CETESB já aprovou o projeto da Prefeitura, fez algumas exigências, a Prefeitura já fez todas as obras necessárias para recebimento desse resíduo novamente. Só que por uma questão do passado, a utilização agora está dependendo de uma autorização do juiz, da justiça. O requerimento que eu fiz, porque eu acho um absurdo, nesse tempo de crise, onde a Prefeitura sofre com falta de recursos, várias áreas que você não tem dinheiro, às vezes você vê falta de medicamento, falta merenda, a gente gastar 42 milhões de anos para pegar o nosso lixo e depositar num outro município. Inclusive a taxa de recolhimento vai ter um aumento no ano que vem, né? Sim, vai ter uma atualização da taxa de coleta do lixo, mas de qualquer maneira esse ano, literalmente, nós estamos pegando 42 milhões e jogando no lixo, porque é um dinheiro que se você pudesse utilizar, voltar aqui para o aterro, não que você economizaria os 42 milhões, porque tem um custo de operação, né? Mas pelo menos 32 milhões você poderia recuperar e garantir como retorno para o município. Então eu fiz um requerimento para saber por que até agora, no começo do ano, a Comissão de Meio Ambiente fez uma inspeção, nós fomos no local, ver tudo que estava sendo executado, fizemos um parecer aprovando, né, essa iniciativa da Prefeitura, mas aguardamos que isso mais rapidamente aconteça. Com base no requerimento, a resposta chegou. Agora eu vou tentar ver que medidas a gente deve tomar para garantir que o aterro possa voltar a receber lixo. Não vai causar nenhum impacto à cidade ou ao meio ambiente. Pelo contrário, até reduz os impactos que são
provocados hoje pelo fato de você sair em comboio e levar esse lixo lá para o município de Paulínia. Você disse aí que o aterro, se ele voltar a operar, ele vai ter mais ou menos um ano e meio ainda de vida útil, né? É um tempo curto e a cidade de Campinas, ela tende a aumentar a população. Então, tem alguma solução a médio e longo prazo? Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, você pretende estudar políticas para que a gente tenha um recolhimento, uma destinação do lixo mais sustentável? Sim. Na verdade, paralelamente a isso, nós já cobramos, inclusive, trouxemos o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, que falou da solução definitiva. A Prefeitura deve colocar em processo de licitação um chamamento daquilo que a gente chama PPP, né? Parceria Público-Privada, para tentar buscar na iniciativa privada investidor que queira assumir o processo de tratamento do resíduo de Campinas. Nessa proposta, utilizando tecnologia moderna e adequando a Política Nacional de Resíduo, que a Política Nacional de Resíduo, ela proíbe você colocar lixo em aterro. A figura do aterro vai acabar de existir. Então já existem outros sistemas e outros métodos de tratamento para garantir isso. Então a gente espera que nesse período de 1 ano e meio, esse processo de licitação já esteja colocado e até o final desse período, Campinas já tem uma solução definitiva para o seu resíduo. Agora, com relação à política de meio ambiente da cidade, nós temos o plano diretor que deve chegar à Câmara aqui em breve, né, que vai definir políticas para a cidade para os próximos 10 anos. Qual a expectativa com relação à pasta do meio ambiente? Olha, inclusive nos questionamentos e debates que a gente participou, ficou evidente que a proposta de plano diretor, que ainda não chegou na casa, incorpora as diretrizes ambientais. Inclusive os trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura, os planos municipal do verde, saneamento, de resíduo, as diretrizes principais, elas estão incorporadas também no plano diretor. Porque você não pode pensar em desenvolvimento de uma cidade sem pensar em como garantir qualidade de vida a partir da preservação, recuperação e cuidado com o meio ambiente. Então, tenho certeza que o plano diretor vai reforçar os princípios que Campinas já vem adotando nessa área. A Comissão do Meio Ambiente, ela consegue dar algum tipo de parecer com relação ao plano diretor na tramitação aqui na Câmara? Sim, a Comissão de Meio Ambiente vai ser uma das comissões chamadas para emitir parecer. Eu só tenho dúvida se no processo o parecer é conjunto com as outras comissões de mérito ou são pareceres individualizados. Mas certamente a Comissão de Meio Ambiente vai ser chamada para analisar e emitir o parecer, principalmente nesse aspecto, se a proposta de plano diretor incorpora as diretrizes necessárias às garantias de respeito à legislação e assim, a busca de transformar Campinas numa cidade sustentável. Se ele traz as bases que vão fazer com que Campinas seja cada vez uma cidade considerada sustentável, ou seja, garante o seu desenvolvimento econômico, gera trabalho e renda, diminui as injustiças sociais e cuida adequadamente do meio ambiente. Já fica o convite, então, para você aí de casa vir aqui à Câmara participar dessas discussões do plano diretor, já que a proposta deve entrar em votação em breve aqui no Legislativo. Hoje a gente conversou, então, com o vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente da Câmara. A gente falou sobre projetos de lei de autoria dele que proíbem a capina química e também estabelecem um tempo máximo para os alarmes sonoros ficarem disparados aqui na cidade. E também falamos sobre a situação do lixo aqui em Campinas. Muito obrigada pela sua participação, vereador. Eu agradeço, eu acho que é uma oportunidade sempre de podermos prestar contas do mandato, né, para a população. Então, parabéns também por essa iniciativa, Gabi. Obrigada. A gente se despede por aqui, lembrando que mais edições do programa você encontra no nosso youtube.com/TV Câmara Campinas. Até a próxima.